Sobre arte na cidade, da relação entre arte urbana e as nossas cidades. Estátuas vivas, as bandas que pipocam aqui na Avenida Paulista, poemas, grafites espalhados nos muros por aí. Vamos falar com as minhas duas convidadas aqui pra gente falar a respeito disso. Amanda Panquil, artista urbana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Maria Isabel Vilac, professora de arquitetura. Deixa eu dar a volta aqui, Maria Isabel, para te dar um beijo. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Professora de arquitetura e urbanismo do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente começou a discussão sobre essa pauta falando justamente sobre grafite. Então eu vou começar falando sobre isso, porque a gente estava batendo papo na nossa produção sobre isso, e aí eu gosto de grafite. Eu gosto do visual do grafite na cidade. Eu acho que em alguns pontos ele é muito importante. E ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser cuidado. É uma realidade da cidade de São Paulo? O grafite é a cara de São Paulo? São Paulo é a cara do grafite? Eu acredito que o grafite é a cara das grandes metrópoles, né? Tanto São Paulo quanto as grandes metrópoles do mundo, todas elas têm essa característica muito forte da arte urbana estar presente. Então... Funciona. Funciona. E é a cara de uma grande cidade. Com certeza. Aí, professora, aí veio a minha pergunta na nossa reunião lá. Mas eu falei, mas precisa de manutenção. Porque aí as pessoas falam assim, não, mas aí pintaram o grafite estava desbotado, aí no lugar de recuperar, eles pintam e passam uma tinta por cima e o grafite some e tal. Quem que cuida? Quem tem que cuidar? Se grafite é a cara da cidade, ele não tem que ter manutenção, ele não tem que estar sempre vivo, ou ele tem que se renovar? O grafite tem prazo de validade. Se tem uma região que está toda grafitada, está bonito, mas de tempos em tempos, no lugar de você recuperar aquelas pinturas, é uma arte viva que tem a ver com o momento da cidade, ela tem que ser trocada e outro grafite tem que ser feito sobre ela. São duas visões sobre o grafite, né? O grafite, quando é feito para embelezar, ele se aproxima de uma visão clássica da arte. Ou seja, a gente já... A cidade sempre recebeu obras de arte, né, no sentido de embelezá-la. Quando o grafite que surge no século XX já é o grafite de contestação, de denúncia, de protesto, de resistência. Tá. Então ele traz uma visão crítica. Então ele vem como uma arte não perene, ele é transitório. Então alguém vem depois e pinta por cima outro grafite. Perfeito. Então tem essa conversa sempre dinâmica e não estacionada, como é o caso do grafite feito para embelezar. Então vamos lá. Esse sim merece uma manutenção. Né? Gostei disso. Então não é um desrespeito ao grafite você, em alguns casos, você trocar por outra arte depois? Se for um grafiteiro, né? Eu acho que se for um grafiteiro... Exatamente. Na verdade, essa característica já entra na questão do muralismo. Vamos lá. Né? O grafite, ele é uma arte efêmera em sua essência. Então, para nós grafiteiros... Ou seja, ela pode ser substituída, isso não é uma afronta. Não, na verdade, eu acho que isso é positivo. Bacana, ó, tá vendo, gente? Olha lá, tá certo, eu tô gostando muito disso. Com certeza. Então, nós grafiteiros vemos o grafite com essa efemeridade já. Então, para nós é interessante que essa arte se renove e que ela seja efêmera. No caso do muralismo, né, a gente já entra numa questão de... Explica para mim a diferença e para o pessoal em casa. O que vocês chamam de grafite e o que vocês chamam de muralismo? Muralismo talvez seria uma pintura encomendada, digamos assim. Né? O grafite, em sua essência, ele tem essa coisa anárquica, né? Essa coisa da apropriação do espaço. Então, um mural encomendado, por exemplo, ele pode ser dito como grafite, por questões técnicas, né, que nós usamos, o spray can, por exemplo, mas ele tem uma outra função social, né? Na verdade, ele é um outro tipo de manifestação. Perfeito, estou entendendo tudo aqui. Então vamos lá, a gente acaba chamando de grafite o que é feito mais ou menos sem autorização. Exatamente, em sua essência o grafite não é autorizado, ele se apropria do espaço. Perfeito. Neste caso, aí eu volto para a nossa primeira pergunta lá, nesse caso aí, quem é o dono daquela arte para cuidar dela, por exemplo? Todos. A cidade? É uma arte porque o grafite se propõe a questões, quando ele tem essa intenção social, ele se propõe a criar cidadania, essa é a questão. Exato. Cidadania e urbanidade, essa é a proposta desse grafite desautorizado, né? Então, se alguém interfere, que não seja o caso de apagar, né? Que aí é uma outra questão, porque
tem um gosto por uma arte que é clássica, etc. Perfeito. Mas se alguém interfere, aquilo passa a ser um diálogo. É uma democratização da arte, na verdade. Exatamente. Né? Tá, o artista não se incomoda se houver um complemento. Se vier um outro artista ali e pintar, por exemplo, alguma outra coisa na imagem. Não é bem assim. Nós temos uma certa política da boa vizinhança. Então, nós temos uns códigos de respeito, né? E de convivência que proporcionam que nós tenhamos um diálogo sutil em relação a saber onde é bem aceito e onde não é bem aceito. Né? Então, nós temos essa comunicação não verbal e nós entendemos onde é bem aceito uma intervenção ou não. Tá, a gente está mostrando alguns trabalhos aqui de vários artistas. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns teus pra gente poder... Eu quero até que você comente um pouquinho a respeito disso. Legal. Mas só pra gente entender. Então vamos pensar agora na nossa cidade. Vamos pensar na nossa cidade de São Paulo e outros grandes centros. Vamos entender que grafite é uma coisa dos grandes centros? Combina mais com os grandes centros? É uma coisa da metrópole. Da vida metropolitana. Legal. Nessa dinâmica do rush, da loucura. Faz parte. Tá ótimo. Não é poluição visual. Não. É arte. É arte. Gostei. Sem dúvida. Muito bom, vamos lá. Contemporânea. Então vamos pensar agora. Então vamos dividir uma coisa entre, por exemplo, espaços públicos e o muro da nossa casa. Tá? Pra gente entender isso, que eu acho que a gente começa a coisa fica muito clara. Se a gente tem, por exemplo, eu tava vendo ali o Minhocão, aquela parte de baixo do Minhocão, quando era tudo grafitado, aquela coisa toda lá, né? Obrigado. O pessoal é muito rápido aqui, né? Isso. Tá ali, ó. Bom, muito bem. Quando você pega... Aqui já é muro de uma casa, por exemplo. Então vamos comparar isso. Tá. Como é que funciona? Se essa parte lá, que é uma parte pública, isso tá pintado, isso foi grafitado, foi feita uma arte lá, alguém foi lá e grafitou tudo aquilo. Alguém tem o direito de tirar aquilo? De tirar o quê? Desculpa, de apagar aquilo. Eu acho que no caso da propriedade privada... Da pública, no caso, primeiro. No caso da propriedade pública, primeiro. Propriedade Quando a gente está falando aquelas partes ali do Minhocão, por exemplo. Eu acho que tem uma visão de dizer que propriedade pública é essa. Tá. Você não vai grafitar o muro da Pinacoteca do Estado, né? Nem no Museu da Língua, ou seja, essa interferência, nem o MUB. Tá. Ou seja, mas um muro que pertence à metrópole, né? Haja visto o Minhocão como acho que a maior estrutura metropolitana que nós temos, né? Essa é uma área pública de todos nós. Ela não tem um valor, vamos dizer, simbólico e representativo no sentido de ser arte. Ela passa a ser um suporte para a arte, porque ela é só uma infraestrutura urbana. É diferente do edifício. Tá claríssimo isso para mim. E isso é respeitado pelos artistas normalmente? Por exemplo, essa escolha. Aqui tá claríssima para mim essa escolha. Mas, por exemplo, evita-se fazer grafite num muro que mesmo que não seja de uma propriedade particular, que seja de um museu. Sim. Há esse cuidado do artista? Sem dúvida. Eu acho que o artista ele tem total compreensão de que há espaços que o grafite poderia ser bem recebido e, na verdade, ele é até convidativo, né? Na verdade, o espaço é convidativo. Falando, por exemplo, do Minhocão, que é uma estrutura que está ali, muitas vezes... Desculpa, só fazer uma observação. Sim. Uma estrutura horrorosa, né? Exatamente. É uma estrutura, é um ruído na cidade. Desculpa, professora, a senhora vai poder falar melhor do que eu, mas... Com certeza. Pouco útil, muitas vezes é invasivo também, né? Nós temos que enxergar também essa questão de algumas construções como invasivas também, né? E elas ficam ali sem muita função, na verdade, e essa coisa cinza, né? E eu acho que o grafite traz um pouco de vida, porque moram pessoas ali, inclusive, né? Então nós não podemos esquecer que tem pessoas que transitam, tem pessoas que moram nesses espaços e muitas vezes a arte traz um pouco de vida para esses lugares. Perfeito. Então é muito delicada essa questão da propriedade privada, da propriedade pública, né? Porque é um diálogo que abre muitas perspectivas, né? Por isso que a gente está fazendo isso aqui, essa é a ideia. Então agora vamos para a propriedade privada, vamos para o muro da minha casa. Ou, por exemplo, um lugar onde teve polêmica recentemente, que foi o Beco do Batman. Sim. Né? Porque um morador lá se incomodou, porque a pessoa ficava tirando foto, por barulho. Mas não com o grafite, né? Mas o grafite estava atraindo as pessoas. E aí, como é que fica um negócio desse? Me ajuda aí, professor. Não, há que se conversar, eu acho, né? Dizer, olha, já que está aberto a visitação, porque o Beco do Batman, vamos combinar que ele virou uma área quase que diferenciada, né?
É um ponto turístico. Se você não conhece, vale a pena conhecer. O Beco do Batman fica na Vila Madalena. E é um espaço que é super grafitado. E as pessoas vão lá para tirar foto. É um ponto turístico, efetivamente, de São Paulo, na Vila Madalena, na Zona Oeste. Se você não foi, passa lá porque vale a pena conhecer. Não, é verdade. E, vamos dizer, está apropriado também... Mas são muros das casas das pessoas, certo? Sim, mas só para terminar, ele está apropriado pelas pessoas que circulam e transitam e gostam da Vila Madalena. Ele é um dos marcos da Vila Madalena, né? Agora, se isso começa a atrapalhar, eu acho que há que se combinar, né? Então, se virou algo relacionado com o turismo, tem que ter horário de visitação. Perfeito, é alguma coisa desse tipo. Olha que legal, não vai na madrugada, não pode. Aqui tem que criar regra para isso. Tal a tal. E aí é nesse momento que as autoridades têm que entrar em ação. Sim. Mas mete uma viatura da Guarda Civil lá, por exemplo. Sim, põe um cartaz avisando e tal. Horário para foto e tal. Pô, isso é legal. Eu acho que aí é onde as políticas públicas têm que entrar, nessa mediação. Né? Não no cerceamento e não na questão de curadorias, por exemplo. Tá, explica, eu acho que ela tem que... A questão pública ela tem que entrar nesse intermédio de repente, fazer uma organização melhor dos pontos, né? Dos pontos que se tornaram turísticos. A gente vê em grandes cidades, por exemplo, Miami, tem o Wynwood, né? Em Nova York tem o Bushwick Collective, que também é um espaço para visitação de grafite. Então, acho que o poder público ele entra nesse tipo de organização, né? De conseguir organizar para tornar aqueles lugares pontos de visitação com de repente, né, horários de visitação, exatamente, com com algumas regras que podem facilitar ali o percurso e tornar o local tanto interessante para os visitantes quanto para os moradores do local. Os pichadores atrapalham muito a vida de vocês, né? Na verdade, não. Na verdade, nós viemos de uma mesma origem. Mas né? Quando eles picham alguma coisa e sobem naquelas pontes e fazem alguma coisa lá, aquilo não coloca a opinião pública contra vocês? Eu acho que sim, mas eu acho que eu fico chateado às vezes, porque aí eu acho que as pessoas acabam confundindo tudo. Por isso é uma pergunta. Exatamente, as pessoas confundem muito, mas eu acho que também é função dos artistas de rua que entendem um pouco mais sobre o universo da arte de rua, de um modo geral, desmistificar algumas coisas. Me ajuda. Né? Nós viemos de uma mesma origem, o grafite também ele tem essa função do protesto anárquica também, de apropriação do espaço, mas visualmente são diferentes, são questões visuais. Mas são manifestações também das periferias, de pessoas querendo dizer algo. Então, eu acho que nós tendemos a tentar entender o que essas pessoas querem dizer. Talvez falte cultura para essas pessoas, políticas públicas, projetos. E eu acho que essas pessoas precisam dizer algo e elas dizem daquela maneira. Né? Cada um escolhe a sua maneira de se expressar e essa é uma maneira que eles escolheram. Então, acho que precisa... Vocês não ficam chateados, então? Na verdade, existe uma política também da boa vizinhança. Eles respeitam o nosso espaço e nós respeitamos o espaço que eles se apropriaram anteriormente. Se tiver uma área pichada, vocês não vão grafitar em cima dela? Nós evitamos, sim. Curioso, eu não sabia disso. Isso é novo. Eu queria só fazer um adendo à questão do picho, que é algo que aí sim me incomoda no picho, porque é um código inelegível. Ele não é democrático, então só as tribos conseguem entender o que está ali. Juro que eu já me esforcei muito. Então isso é uma coisa que me perturba, porque não é aberto para a cidade. É uma arte de rua, mas para pequenos grupos. Se o objetivo é manifestar e até você ressaltar ou destacar ou fazer um protesto, você está atingindo quem? Você está protestando só para a sua turma? E aí, você está falando entre eles. Né? Então eu acho que é algo para a gente conversar. Olha, o que eu tiro desse nosso bate-papo muito legal é que o diálogo é sempre o melhor caminho. A gente tem que dialogar. E o papel do poder público nesse caso, e é a minha opinião, eu reforço, eu já tinha essa opinião e agora tenho mais certeza disso ainda, é conseguir... colocar regras em algumas situações
respeitando a arte e oferecendo espaços de verdade, porque não dá pra gente acabar com esses espaços, senão a gente muda a cara da nossa cidade. A gente tem que mudar a cara da cidade do que é ruim, não do que é bom. Então a gente tem que consertar e acertar algumas coisas. Mas grafite é a cara de São Paulo, como é a cara das grandes metrópoles. A gente não quer ser internacional, a gente não quer ter cara de capital, de uma das capitais do mundo. Então a gente tem que entender como isso funciona. Mas, obviamente, com regras, com respeito, não dá pra ficar tomando cerveja e batendo lata na casa do tio lá no Beco do Batman, às 2 horas da manhã. Não pode, não pode. Porque aí você acaba prejudicando a arte se você faz isso. Antes da gente terminar, deixa eu mostrar um pouquinho do seu trabalho pra você falar pra gente. Põe no ar aí, vamos lá. Vamos lá, mostra pra gente. Vai me falando um pouquinho do que você faz, me conta, vai lá. Então, eu trabalho com grafite já desde 2002, com arte e educação também. E atualmente eu também faço parte de uma rede de protagonismo feminino na arte de rua chamada Efêmera. E aí tem um pouquinho do meu trabalho, é mais o spray can mesmo, que é essa técnica com o spray direto, né? Não aerógrafo. A latinha mesmo, né? A latinha mesmo. Aí é na Vila Madalena, inclusive ali no finalzinho do beco. Que bonito! Esse é um mural renovável, já tem outro trabalho lá. Tá vendo? Renovável. Então a gente eu sabia disso. Aqui é numa sala de aula, numa escola pública, na Zona Leste, um projeto que nós fizemos lá. Esse é em Los Angeles, uma vez que fui expor. Parabéns. Obrigada. Esse é numa cooperativa de catadoras de reciclagem aqui de São Paulo. São mulheres que trabalham com reciclagem. Nós fizemos um trabalho bem grande lá. Esse é região do Minhocão também. Esse também. E aí você trabalhando, que legal. Que bacana. Muito bom. Obrigado. Obrigada pelo espaço. Que isso, eu que agradeço muito por esse bate-papo, acho que é importante. A gente tem que fazer a nossa cidade ficar cada vez melhor. E só a gente debatendo e entendendo, a gente faz isso. Amanda Panquil, artista urbana, Maria Isabel Vilac, professora de arquitetura e urbanismo do Mackenzie. Alegria ter vocês aqui, muito obrigado. Muito obrigada. Foi muito bom, aprendi muito aqui. Valeu, deixa eu chegar aqui.